amigas, tudo bem com vocês? Hoje nós já estamos no nosso 12º encontro, olha só que maravilha! E nós vamos falar a respeito da justiça social. No encontro passado, nós falamos um pouquinho sobre a participação na vida social e hoje vamos falar um pouco da justiça. Como sempre, convido você a cantar conosco essa bela canção para que nós possamos celebrar juntos o nosso encontro de hoje. Vamos lá? Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas no teu coração e deixa a luz do céu entrar. Meus queridos amigos e amigas, vamos então nesse momento nos colocar num clima de oração, pedindo à Trindade que nos abençoe, nos ilumine, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa vida, ilumine o nosso coração nesse encontro de hoje. Vamos invocar então a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, de forma especial, como nossa oração inicial, nós rezaremos a oração ao Criador. É uma oração que foi feita pelo Papa Francisco. Então o catequista vai ler bem calminho, bem tranquilo, e vocês podem ir acompanhando aqui na legenda do vídeo. Senhor e Pai da humanidade, que criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi em nossos corações um espírito fraterno. Inspirai a cada um de nós o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar uma sociedade mais sadia e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Que maravilha, meus queridos irmãos e irmãs, que nós estamos aqui em mais uma catequese reunidos. No encontro passado, falamos um pouquinho sobre a participação na vida social, aprendemos um pouquinho mais de como funciona a nossa sociedade, de como funcionam os poderes, que nós temos, o executivo, o legislativo e o judiciário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça social, como funciona a justiça na nossa sociedade. E para que nós possamos entender, hoje nós temos uma lição de vida. Nós vamos trazer alguns dados a respeito do nosso país. O Brasil, para vocês saberem hoje, ele é o 9º país mais desigual do mundo. E esses números de desigualdade social no nosso país, eles são muito alarmantes, são complicados. Segundo uma pesquisa feita sobre desigualdade mundial lá no ano de 2018, 1% da população do Brasil tem quase 30% da renda do país. Então, de toda a riqueza que nós temos, 30% dessa riqueza está nas mãos de 1% da população do nosso país. E um outro dado muito importante é que nesse relatório que foi feito da desigualdade, a distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras, aponta que 5% das pessoas que são mais ricas aqui no Brasil, elas recebem por mês
o mesmo que mais de 95% da população brasileira junto. Olha só. Então o Brasil tem mais ou menos aí 200 milhões de habitantes, né? Olha só, 2% de tudo isso, 1% da população ter toda a riqueza, são números para que a gente possa pensar, né? Além disso, uma pesquisa feita pela Oxfam, ela lançou um relatório chamado País Estagnado. E nesse relatório a gente tem mais ou menos um retrato das desigualdades que existem no nosso país. Então, nesse estudo, ele apontou ali que entre os anos de 2016 e 2017 houve uma redução da desigualdade de renda no Brasil, né? Só que ela foi interrompida pela primeira vez nos últimos 15 anos. Então, essa estagnação fez o país cair para a 9ª posição de país mais desigual do planeta, num ranking global, né, envolvendo todos os países do mundo, de desigualdade de renda. Antes, o Brasil estava na 10ª posição, então ele subiu uma posiçãozinha ali. E o principal valor da democracia de um país, ela é a igualdade social. A democracia, a principal ideia dela é essa: o poder vem do povo, né? O povo tem que ser igual ali. Sem a igualdade, não há direitos. E sem a liberdade de escolha, olha só, não há democracia. E no Brasil, olha só que interessante, eu ouso dizer que metade da população não vive em liberdade, pois sobrevive em situações precárias. E falar sobre essa realidade de desigualdade é realizar uma crítica de forma como a democracia, nesses últimos anos, né, ela vem se construindo no nosso país. Olha só, quem fala tudo isso é um autor chamado Aldo Fornazieri. Ele é o coordenador do curso de pós-graduação, Globalização e Cultura da Fundação Escola e Sociologia Política lá de São Paulo. Então esses dados, né, e essas últimas informações que o catequista falou agora, vêm desse escritor, né, desse rapaz, e também foram tiradas do Observatório do Terceiro Setor. Beleza, pessoal? Então, esses números agora eles nos levam a refletir, na verdade, sobre como o nosso país está passando por essas desigualdades, né? O que está acontecendo no nosso país, e ainda mais com essa pandemia que nós enfrentamos, né? Muitos desses números mudaram, principalmente mudaram para situações mais difíceis, né? Com a pandemia, essa desigualdade aumentou, não é verdade? Então, todos esses números nós trazemos hoje no nosso encontro para que nós possamos refletir, principalmente essa desigualdade de renda, em que 1% da população brasileira detém 30% de toda a renda do país. Então, pensando nessa justiça social que nós falaremos hoje, convido você a pegar a sua Bíblia para que nós possamos fazer a leitura da Palavra de Deus e entender um pouco mais do assunto de hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, nossa leitura hoje ela está na carta de São Tiago, tá? A carta de São Tiago é uma das últimas cartas, dos últimos livros da Bíblia. Vamos ler na carta de São Tiago o capítulo 4 e vamos começar lendo o versículo 13 e vamos terminar no versículo 6 do capítulo 5, tá bom? Leitura da carta de São Tiago. Vamos agora aos que dizem assim: amanhã ou depois iremos a tal cidade, passaremos aí 1 ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Mas o que vocês sabem do amanhã? O que é a vida de vocês? Uma névoa que aparece por um instante e logo desaparece. Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Em vez disso, vocês ficam se gabando da própria arrogância. E todo orgulho desse tipo é mau. Portanto, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E agora vocês, ricos, chorem e gemam por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. As riquezas de vocês estão podres, e suas roupas estão roídas pelas traças. O ouro e a prata de vocês estão enferrujados.
e a ferrugem deles vai testemunhar contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês amontoaram tesouros para o final do mundo. O salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que vocês não pagaram, está clamando. O clamor dos ceifadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram na terra com luxo refinado, e engordaram seus corpos para o dia da matança. Oprimiram e mataram o inocente sem que ele pudesse defender-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos amigos e amigas, após então nós fazermos a leitura da Palavra de Deus, eu convido você nesse momento a grifar aquele versículo que você mais gostou, aquele que mais tocou o seu coração, essa leitura, né? Uma leitura tão interessante e que ela nos traz mensagens muito para que nós possamos refletir. Mensagens que com certeza acontecem no nossos dias a dia, não é verdade? Principalmente nessa parte final em que São Tiago ele vai falar lá no versículo 4 do capítulo 5, em que ele fala que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que vocês não pagaram, está clamando, né? Lá no versículo 5 do capítulo 5 também ele diz: vocês viveram a terra com luxo refinado, engordaram seus corpos para o dia da matança, oprimiram e mataram o inocente sem que ele pudesse defender-se. Olha, se não é o que acontece geralmente com aqueles patrões que são desonestos, né? Que muitas vezes não pagam aquele salário que é o ideal para determinadas pessoas. Muitas daquelas pessoas trabalham dia e noite para sustentar a sua família e não ganham um salário digno. São tantas reflexões que São Tiago nos coloca nessa leitura de hoje, principalmente denunciando essa exploração, né? Que muitas das vezes acontece no nosso dia a dia. E falando hoje então a respeito de justiça social, São Tiago nos mostra um pouquinho do que é essa justiça social. Entendendo um pouquinho sobre isso, nós precisamos compreender que uma sociedade ela garante a justiça social quando realiza as condições que permitem as associações e cada membro da sociedade obter o que lhes é devido. Nós só conseguimos ter uma justiça social quando respeitamos o ser humano, respeitamos a sua dignidade transcendente. O ser humano, ele é corpo e alma. Olha só, olha que interessante, meus queridos amigos e amigas, quando nós respeitamos essa dignidade transcendente do ser humano, é que aí sim nós temos essa verdadeira justiça social. E uma sociedade que não respeita que o ser humano foi criado por Deus, nunca vai respeitar a sua dignidade como deve. E sem esse respeito, uma autoridade, ela se torna injusta e violenta. Porque cada um tem que respeitar também o seu próximo, sem exceção, como quer ser respeitado, não é verdade? Sem esses princípios de respeito, a dignidade transcendente de cada pessoa e ao próximo, não existem leis que consigam criar sociedades que são de verdade fraternas. Sociedades feitas para os homens, para os seres humanos viverem em harmonia, viverem no amor de Cristo. O dever de servir o próximo é mais urgente quando esse se acha mais carente, quando esse se acha em alguma dificuldade, mesmo aqueles que pensam ou agem diferente de nós. Olha só que interessante, o Evangelho ele é incompatível com o ódio ao inimigo, já que não se aceita o pecado, mas como Jesus diz, nós devemos amar o pecador, nós devemos odiar o pecado, que são as más ações, aquilo que é ruim, mas amar a pessoa, amar o pecador, para que esse pecador possa voltar novamente, se convertendo ao reino de Deus. E a caridade, esse amor, vê cada um como nosso próximo, como nosso irmão.
E olha só, todo ser humano, ele foi criado por Deus. Ele foi dotado de uma alma racional e tem a mesma natureza, a mesma origem. Assim, todos nós podemos gozar de igual dignidade. Todos nós somos irmãos. Qualquer discriminação nos direitos fundamentais das pessoas, seja social, seja cultural, por sexo, raça, cor, condição social, língua, religião, ela deve ser superada, eliminada, porque é contrário ao plano de Deus. E isso não significa que não haja diferenças ligadas à idade, às capacidades físicas, aptidões intelectuais, morais, também aos intercâmbios que cada um realiza, a distribuição das riquezas. E os talentos, eles não são distribuídos de maneira igual. Olha só que interessante compreender isso. Essas diferenças, elas enriquecem mutuamente as pessoas. Faz uma precisar da outra. Porém, as desigualdades econômicas e sociais entre as pessoas e povos, elas são más e contrárias à justiça social. Porque Deus, Ele quer que cada um de nós comunique os seus talentos aos quais deles necessitam. Entende? Nós devemos usar esses talentos que Deus nos deu para o bem do próximo, para o bem da sociedade. Nós não podemos fazer como naquela historinha dos talentos, em que o patrão deu 5 talentos a um, 3 a outro e 1 a outro. O que tinha 5 multiplicou os seus talentos com mais 5, ficou com 10. O que tinha 3 também, ficou com 6. Mas aquele que só recebeu 1, ao invés de ele colocar esse talento em prática, ajudar os seus irmãos, ajudar ao próximo, a sua sociedade, ele escondeu o seu talento. Nós não podemos esconder os nossos talentos, mas nós devemos usar em prol da sociedade, a serviço dos nossos irmãos, a serviço da nossa igreja. Porque a solidariedade, ela é um princípio fundamental na sociedade. Ela pode ser chamada também de caridade social. Porque a solidariedade, ela se manifesta, antes de tudo, na distribuição dos bens, ou da renda, né? Na remuneração do trabalho. E é um absurdo que alguns poucos concentrem tantos bens, tantas coisas, e outros não tenham nada. E também a gente pode pensar como sendo um absurdo que o salário que a maioria dos trabalhadores ganha não permite, às vezes, nem sobreviver, quanto mais viver. Os problemas socioeconômicos, né, só podem ser resolvidos com auxílio de todas as formas de solidariedade. Olha só, dela depende essa paz mundial. A solidariedade deve acontecer também em relação aos bens espirituais e não somente aos materiais. Quando uma pessoa abraça a fé em Jesus, quer segui-lo, tem naturalmente solidariedade para com quem precisa. Porque como Jesus nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E aí, meus queridos catequizandos, catequizandas, o que nós entendemos a respeito da justiça social? O que nós achamos mais interessante no encontro de hoje? O que significa essa solidariedade e essa caridade social? Nós conhecemos um pouquinho mais sobre isso. Então, para essa semana, o nosso gesto de compromisso, a nossa tarefinha, vai ser descobrir quais são os movimentos sociais da nossa paróquia, para você que não sabe. E olha só, pode colocar aqui nos comentários, coloca aí, ó, os movimentos sociais da nossa paróquia são esse. Também mande no grupo da sua catequese, muitos com certeza não conhecem. Isso é uma forma também de evangelização. E uma outra tarefinha muito importante é que o nosso Papa, o Papa Francisco, ele publicou uma carta muito importante sobre a fraternidade e sobre a amizade social. E essa carta, ela é chamada de Fratelli Tutti. A gente vai deixar aqui nos comentários aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, um linkzinho a respeito dessa carta sobre a fraternidade
e amizade sociais. Esse Fratelli Tutti, ela está em latim e significa todos irmãos, beleza? A gente vai colocar aqui o link dessa carta para que vocês possam dar uma lidinha e entender um pouco mais sobre ela, tá bom? E agora então, vamos para a nossa oração final, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ajude todos os dias a ser justos, praticar a justiça social que nós aprendemos nos dias de hoje, pedindo sempre a intercessão de nossa mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, São Judas Tadeu. Que Nossa Senhora nos envolva com seu manto de amor, abençoe nossa semana, a nossa família, a nossa vida, agradecendo por mais uma catequese, por mais essa importância que nós temos toda semana, que através da catequese nós podemos conhecer um pouco mais sobre Deus, podemos estar mais próximos de Jesus, compreendendo sua palavra, entendendo os seus ensinamentos e assim sendo exemplo para as outras pessoas. Vamos pedir à nossa querida mãe que nos abençoe, nos livre dessa pandemia, nos defenda de todo perigo, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua família, sua semana. Se Deus quiser, semana que vem estamos aí novamente com mais uma catequese. Um grande abraço, até a próxima.